a definição, que é a definição mais aceita, né, até hoje de yoga, que é a segunda frase que ele escreve, que define, né, isso aqui é escrita sânscrita, ele define que yoga é controlar ou parar as flutuações da mente. Então, a proposta central do yoga, como eu falei, né, yoga significa união e quer unir a gente com a divindade. Mas para que a gente consiga, né, desenvolver isso, a proposta essencial, né, do yoga é controlar a mente. Você ser o gestor, você ser efetivamente o mestre da sua mente. Só que fazer isso não é uma coisa muito simples, né? Então, basta a gente analisar a nossa vida cotidiana que a gente percebe quantas vezes a nossa mente não faz exatamente o que a gente quer. Então, muitas vezes parece mais que nós somos marionetes da nossa mente do que nós somos os gestores efetivos da nossa mente. Então, a proposta central, né, filosófica é unir com a divindade e controlar a mente para você ser o gestor de tudo isso. Só que para fazer tudo isso, então, vão surgir várias estratégias e vários caminhos. E o caminho essencial que é apresentado, né, vai ser o caminho dos 8 passos do yoga, certo? Então, esses 8 passos são os que todo mundo deveria seguir, de um modo geral, seguindo, né, a filosofia base do yoga, para se alcançar essa etapa final de integração com a divindade, que é o que eles chamam de liberação, certo? Então, esses 8 passos começam com esses dois que caracterizam, né, os princípios filosóficos morais como um todo. Então, o primeiro passo, né, a primeira parte, né, são passos ou partes, são chamados de yamas, né, que a gente pode dizer que são relacionados ao código moral. São 5 elementos dentre os yamas, que são, né, não violência, ahimsa, não violência, satya, né, que é não mentir, ou veracidade, né, trabalhar sempre de forma verdadeira, asteya, que é não roubar, brahmacharya, que é sublimação das energias, né, sublimação das sensualidades, e a parigraha, que é não cobiçar, não desejar, né, não querer obter. Pode ter, mas sem a cobiça, na verdade é mais não cobiçar. Adicionado a esses 5 pontos, vem a conduta pessoal, que são os niyamas, que são, né, saucha, pureza, santosha, contentamento, swadhyaya, que é o autoestudo, o autodesenvolvimento, tapa, né, que é disciplina, austeridade, e ishvapranidhana, que seria a sua entrega completa à divindade, né? Você se render a Deus, você deixar Deus ser o gestor de verdade da sua vida. Então, o yoga começa de verdade com isso aqui, né? Então, vários autores classificam que os passos de verdade começam a partir daqui. E esses dois são, digamos assim, o alicerce. Então, esses são o alicerce estrutural, né, do desenvolvimento do yoga. Então, as questões, né, ético-morais são a fundamentação essencial. Uma vez que você está com essas coisas ok, o resto tudo funciona melhor, ok? A partir disso, então, quando você tem uma conduta, né, ético-moral em desenvolvimento ou já bem desenvolvida, você pode gastar energia nos outros passos. E aí começam. O primeiro desses outros passos, né, então que seria o terceiro passo geral, são os asanas, que é o que a gente mais conhece, que são as posturas físicas, né, do yoga. O passo seguinte é chamado pranayama, que está relacionado às práticas de respiração e controle da respiração. Eu vou voltar falando um pouquinho mais de cada um, certo? Pratyahara, que é uma etapa de abstração dos sentidos. Então vamos passar dos asanas até o pratyahara. Então qual é a proposta dos asanas? Então, originalmente, os asanas, eles só existiam os que nós chamamos de asanas meditativos, que são as posturas que as pessoas ficam, né, para meditar. Depois surgiram os asanas, são chamados de asanas culturais, que são os asanas que foram os outros desenvolvidos, são as diferentes posturas para trabalhar o corpo. E
qual é a ideia dos asanas? As pessoas que não tinham, né, um desenvolvimento muito bom das suas condições físicas, eles perceberam que as pessoas não conseguiam ficar nas posições meditativas de forma confortável por um tempo suficiente para conseguir fazer o seu processo introspectivo. Então, esses outros asanas foram desenvolvidos para as pessoas poderem preparar o seu corpo para ficar sentados nas posições meditativas por tempo suficiente e conseguir fazer o seu processo de introspecção, né? E depois a gente vai chamar de meditação. Então, ficar parado, né, numa posição confortável, sem o seu corpo ficar achando ruim, é uma condição fundamental para conseguir utilizar a sua mente para trabalhar em outras coisas. Então, a ideia essencial dos asanas então, é preparar o seu corpo para conseguir ficar tranquilo para você fazer a sua meditação. Pranayama, ele trabalha, né, o sistema respiratório por dois grandes motivos. Um, porque a respiração é fundamental, né, na condição vital, tanto no oxigênio como por outros tipos de bioenergias, né, que são absorvidos através da respiração, como eles também fazem uma grande associação do sistema respiratório com a forma de respiração com a atividade mental. Então, a partir do controle da respiração, você também começa a conseguir controlar algumas questões da condição mental. Então, a ideia é, eu consigo, né, preparar meu corpo para ficar em uma postura confortável por tempo suficiente para fazer, né, meu processo introspectivo. Eu sei trabalhar a minha respiração e as minhas energias para poder estar com as energias fluindo naturalmente e organizar, né, o fluxo mental para ficar estável o suficiente. E aí é onde eu começo os passos que vão me levar ao estado meditativo. Então, o Pratyahara é, né, esse quinto passo dessa jornada, que está relacionado à abstração dos sentidos. Então, na realidade, ele está relacionado ao controle dos sentidos. Então, a ideia é, se eu quero focar em uma coisa, eu consigo agora desligar as outras coisas para focar naquilo que eu preciso, para concentrar. Então, só que então, o passo seguinte, que é o Dharana, ele está exatamente associado a isso, que é a focalização. Só que eu só consigo focar de verdade quando eu consigo não deixar os outros fatores ficarem interferindo na minha mente. Então, para quem estava aqui desde o começo, né, a gente faz como aquela prática que a gente tem só fechar os olhos, né, e tentar focar na respiração. Se eu tento fazer isso por 15 minutos, ficar 15 minutos de olhos fechados só concentrando na respiração. De um modo geral, ninguém passa 15 minutos pensando só na respiração. Durante esse tempo, vários pensamentos vão vir. Você vai começar a pensar em várias outras coisas. Então, por mais que eu esteja intencionalmente querendo concentrar e focar em uma coisa só, outras coisas ficam vindo. Eu não consigo desligar. E esse desligamento dos sentidos é muito mais amplo do que só parar de enxergar ou parar de ouvir com os órgãos físicos, né? Porque quando eu fecho os olhos, eu não estou vendo com o meu olho físico, mas a minha mente está trabalhando. Quantas imagens mentais eu crio com os olhos fechados, né? Eu posso tentar isolar os meus ouvidos, colocar um fone, colocar um isolador, mas as vozes, né, que eu fico criando na minha cabeça, todas as conversas que eu vou passando, então a abstração dos sentidos é muito mais profundo do que só não estar enxergando com os olhos, não estar ouvindo, né, com os ouvidos. Então, é conseguir gerenciar tudo isso para conseguir focalizar em uma coisa. Então, o passo seguinte seria esse, é o Dharana, quando você consegue focar efetivamente em algo, e quando esse foco consegue se prolongar por um tempo suficiente para você conseguir analisar isso de verdade, é o que eles chamam de dhyana, que seria a meditação. Então, o estado meditativo, ele é uma consequência, né? Então, assim, a gente começa exercitando a meditação nesse processo, né, de conseguir ficar sentado, estável, controlando as energias, controlando a respiração, abstraindo as coisas que a gente não quer, focando no tema, ou no assunto, ou na questão que a gente quer analisar, e ficar só nesse ponto específico por tempo prolongado suficiente para analisar da forma que eu quero, sob o meu controle. E progressivamente isso vai virando um estado. Depois, quando as pessoas estão muito bem desenvolvidas nisso, elas não precisam ficar sentadas de olhos fechados, elas estão em estado meditativo, porque elas conseguem a qualquer momento fazer isso, focar em uma coisa, absorver, analisar. E o ápice desse sistema
é o que eles chamam de samadhi, que é quando essa meditação chega a um ponto tão profundo que você fica misturado. Aí volta para o conceito de união. Você e o que você está analisando se tornam uma coisa só. Isso vai até o ponto onde você e a divindade se tornam uma coisa só. Então, a absorção final desse processo é quando você consegue se unir efetivamente com o, o elemento fundamental da nossa existência, que é o nosso Criador. Então, é uma proposta, né, complexa e longa, né, do, do yoga. Mas veja, os asanas, né, eles ganharam toda essa ênfase, porque, mais uma vez, né, é uma coisa que as pessoas que fazem posturas, né, muito difíceis, muito acrobáticas, isso chama atenção, e dentro desse sistema é a coisa mais fácil de ser replicada, porque treinamento físico é muito mais fácil de fazer do que treinamento mental. Você consegue, né, praticar algumas coisas e fazer posturas sem você necessariamente estar trabalhando a sua mente. Agora, como associar esse trabalho físico com algo que vai lhe permitir progressivamente trabalhar essas outras coisas? Não quer dizer que eu só vou conseguir trabalhar meditação quando eu conseguir dominar completamente o meu corpo, quando eu conseguir dominar completamente a energia. Não. São passos que podem ir conjuntamente. Ao passo que eu vou otimizando, né, meu corpo físico, que eu vou controlando melhor meu corpo físico, ajustando, ao mesmo tempo eu posso ir trabalhando minha respiração, organizando mais isso. Com tudo isso eu consigo, né, trabalhar um pouco mais a abstração, eu consigo trabalhar mais o foco e consigo trabalhar mais o componente de meditação. Então, meditação não é algo assim, não é uma coisa que você busca assim, vou atingir o ponto X de meditação. Não, é uma coisa que vai brotando naturalmente, certo? O yoga tem como a representação primária, né, um dos símbolos do yoga é a flor de lótus. E a flor de lótus é um desses grandes símbolos do yoga porque ela é uma flor, né, que ela emerge, né, em regiões aquosas, lamacentas, e ele diz, né, a raiz está imersa lá no lodo, na lama, e as flores continuam aparecendo e exalando o seu aroma extremamente agradável. Então, não importa onde você está inserido, se você sabe utilizar o que você tem, você consegue transmutar em algo divino, né? E eles trazem muito essa ideia do florescer. Diz assim, ó, você não cultiva exatamente a flor. A flor, ela é o resultado de um processo todo que deu certo. Então, a flor só vai florescer se você cultivar bem, você trabalhar bem o solo, o ambiente, onde aqui a representação, né, da flor. Então, para a flor ficar em um estado saudável, a gente precisa continuar mantendo a nutrição do solo, né? O ambiente onde ela está inserida. A gente precisa continuar cuidando das raízes, da nutrição. E o florescer é um resultado natural. A planta, né, se desenvolve naturalmente, a planta se desenvolve de forma saudável e o ápice desse processo é ela florescer. Então, mas você não tem como plantar direto a flor. Né? Você tem que plantar semente, você tem que cultivar semente, você tem que regar, você tem que nutrir, você tem que cuidar, você tem que zelar. Isso vai acontecendo. Então, essa é a proposta do yoga, que você não vai se preocupar em cultivar essa coisa lá de cima. Você vai trabalhando tudo isso aqui na base, você vai organizando, né? Começando da conduta ético-moral. Junto com isso, você vai organizando seu corpo, suas energias, sua mente, para conseguir desenvolver de verdade o seu espírito.